Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor, falando aqui da 20ª rodada, primeira rodada do segundo turno do Campeonato Brasileiro, e Flamengo ganhando aí o jogo pelo placar de 3-1, dois gols de Pedro, e o Flamengo abrindo essa vantagem do Campeonato Brasileiro, abrindo a vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo com 43 pontos, tendo aí os 4 pontos a mais do que o segundo colocado, Palmeiras, no momento. E o Internacional é o 12º com 24, certo? Então, o Flamengo conseguiu aí a vantagem, né? Continuar na liderança, né? O time do Flamengo dá tranquilidade em duelo contra os reservas do time do Internacional de Porto Alegre. E tendo aí a situação avassaladora, né? Porque temos aí em 5 minutos da primeira etapa, o Pedro marcou 2 vezes, deu tranquilidade ao rubro-negro, jogou com o time misto, administrou a vantagem sobre os reservas do Inter. E no segundo tempo, o Plata ampliou, enquanto o Borré descontou 2 minutos finais e a vitória pelo placar de 3-1, né? Depois de uma vitória contra a equipe do Inter no Maracanã e 3 dias, né? E também da véspera da decisão, né? Lógico, para a classificação para as quartas finais, né? Do Beira-Rio, inclusive, que tem aí essa confiança do torcedor, inclusive, né, que o Flamengo possa se garantir para as quartas finais da Libertadores e que nós vamos estar falando sobre isso neste pós-jogo de hoje. Mas antes disso, se inscreva no canal do YouTube, compartilhe os nossos vídeos aí, deixando aquele like, o seu joinha, que ajuda muito o nosso crescimento do canal, também fortalecendo nosso trabalho e também acompanha para as redes do Sérgio do Conversa de Torcedor. Terças e quintas, 18 horas, no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, o nosso Conversa de Torcedor Notícias, e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, a onda que chega o seu coração, acompanhando pelo site radioNSC.com, tudo junto, radioNSC.com, também pela Rádio Nest, também pelo YouTube, com transmissão ao vivo, falando de tudo que está acontecendo no futebol carioca, na seleção brasileira, enfim, também do esporte em geral, com muita opinião e também com informação para você, tá bom? Muito obrigado por esse carinho e pela sua companhia de sempre, tá bom? E já que nós estamos falando do Pedro, que marcou 2 gols, inclusive, em 5 minutos, em que tem sido muito do assunto a situação do atacante Pedro, né? Que tendo aí, é, que foi reserva na última quarta-feira, né? Na quarta passada, iniciou o jogo do último domingo, conseguindo ter, mostrando a pontaria afiada a anotar, ao anotar, melhor dizendo, 2 gols, garantindo aí a tranquilidade para o Flamengo e abrindo mais um capítulo de roteiro, né? No roteiro se deve ou não ser titular, ter mais minutagens com o técnico, o Felipe Luiz. Mas vamos falar aqui do primeiro tempo, porque o torcedor que entrou no estádio, como dizendo, atrasado, chegou atrasado pro estádio, né? Perdeu o atropelo do Flamengo, né? Em 11 minutos, já ganhava de 2-0 o Flamengo, com 2 gols de Pedro, logo aos 6 o Arrascaeta cruzou para o Varela, que escorou para o centroavante Pedro, chutar cruzado para superar o Antony, né? E 5 minutos mais tarde, ele recebeu de Arrascaeta e só deu um tapa para mandar para o fundo da rede do goleiro Antony para fazer o gol da equipe do time do Flamengo. E isso sem falar que no primeiro tempo, ou melhor dizendo, no primeiro minuto de partida, o Léo Ortiz já poderia ter marcado de cabeça, mas mandou por cima do gol, mandou por cima do gol do Antony. E o Internacional tentou levantar-se do nocaute relâmpago, né? Que o Flamengo fez 2 gols, logo de cara, 11 minutos, né? No primeiro tempo, em 11 minutos, mas pouco incomodou o goleiro Rossi do Flamengo. E desorganizado, a equipe do Inter tentava de onde estava, a Aguirre e o Borré chutaram, né, mas sem muito perigo. E a facilidade encontrada pelos rubro-negros, certo? Ainda permitiu que o Léo Pereira dá uma bicicleta que parou na trave antes do intervalo. E curiosamente, meus amigos, só para a gente falar que o Inter teve as 2 melhores chances no fim, também aos 43 minutos, com o Cleiton Sampaio, cabeceou, mas a bola saiu. E no último minuto de partida do primeiro tempo, o Alan Benítez recebeu dentro da área, mas carimbou no Rossi, né, inclusive. Então, para cá de 2-0, mais confortável para a equipe rubro-negra da Gávea, né, inclusive. E o Inter tentou se assanhar no segundo tempo e fez o Rossi trabalhar em chute do Gustavo Prado, né? E o Inter tentou no segundo tempo, né, se assanhar e fez o goleiro Rossi
trabalhar em chute do Gustavo Prado, né? O time do Internacional. Mas a verdade é que o Flamengo, meus amigos, a verdade é que o Flamengo manteve o domínio de jogo e administrando a vitória com tranquilidade. Quando o Internacional errou na saída de bola, o Flamengo não perdoou no lance do Arrascaeta, serviu para o Plata e que chutou no cantinho, né? No cantinho do goleiro Antony, na intermediária, chutou na intermediária e sem ser incomodado, né? Sem ser incomodado, finalizou na entrada da área para fazer o terceiro. O De La Cruz e o Carrascal ainda perderam chances de ampliar o placar, né? O Alan Rodrigues acertou a trave nos acréscimos e na sequência, a sequência do lance, o Borré fez o gol, diminuindo a vantagem para a equipe do time do Internacional. Então, o Flamengo confiante para essa partida de agora, que vai acontecer nessa quarta-feira, às 9h30, um jogo decisivo, né? O terceiro round desses três confrontos entre Inter e Flamengo, Flamengo e Inter, né, consecutivos, né? Então, temos aí agora na Libertadores o jogo entre Inter e Flamengo lá no Beira-Rio, jogo decisivo às 9h30 da noite. E no Campeonato Brasileiro, o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro, enfrentará contra o Cruzeiro. E teremos aí no Campeonato Brasileiro, né, o líder do campeonato, o Flamengo, enfrentará contra a equipe do time do Vitória no Maracanã na outra segunda-feira, a partir das 9 da noite, horário de Brasília. E também no jogo de sábado, 18h30, Cruzeiro e Internacional no Mineirão. Tá certo, pessoal? Então o Flamengo buscando aí a vaga para as quartas finais da competição da Copa Libertadores na América. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela sua companhia e mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor. Se inscreva no canal, compartilhe os nossos vídeos e deixando o seu like, o seu joinha, que ajuda muito em o nosso crescimento do canal, também fortalece o nosso trabalho e também acompanha pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em Conversa de Torcedor Notícias no canal do YouTube do Conversa de Torcedor, terças e quintas, 18 horas, com muita informação para você e às 11 da manhã de todo sábado, ao vivo pela rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, repito, a onda que chegou ao seu coração. Acompanhando pela rádio insc.com, pela Taio 98.7 FM, também pela Rádio Net, pelo YouTube do Conversa de Torcedor, acompanhando de tudo que está acontecendo do nosso futebol carioca, seleção brasileira, do esporte em geral, com muita informação e opinião para você, tá bom? Um forte abraço, felicidade a todos vocês e até o próximo pós-jogo aqui no canal do YouTube do Conversa de Torcedor. Felicidades e até a próxima!